Bem-vindo ao canal Mestre Teólogo. Hoje iremos contar um pouco da história de São Bento. São Bento nasceu na Úmbria, Itália, no ano de 480. Era de família nobre romana. Desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração. Realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, próximo à cidade de Spoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia. São Bento de Núrcia foi um monge italiano, iniciador da Ordem de São Bento ou Ordem Beneditina. Escreveu a Regra de São Bento, livro que transmite as instruções para a criação dos mosteiros. Bento foi preparado para estudar humanidades, em Roma. Aos 13 anos, partiu para a capital com uma fiel governanta. Em pouco tempo, desiludido, resolveu abandonar tudo e agradar somente a Deus. Seu biógrafo, o Papa Gregório Magno, conta que Bento sai de Roma, com sua governanta, à procura de isolamento, atravessa Tivoli e depois de um dia inteiro caminhando, chega à aldeia de Álfilo, onde consegue pousada. Nesse local, um fato curioso chamou a atenção de todos. Enquanto Bento orava e recolhia os pedaços de uma vasilha de barro que havia caído no chão, a vasilha ficou sem uma rachadura. Isso seriam os primeiros sinais da vida santa de Bento. Depois do ocorrido, as pessoas começaram a segui-lo, com um misto de curiosidade e veneração. Bento fugiu do lugar abandonando sua ama e seguiu em solitária caminhada e com a ajuda de um monge, que lhe deu um hábito de frade. Vida de São Bento. Um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita e levando-o para uma gruta escondida, Gruta Santa, no Monte de Subíaco. Lá, o jovem Bento aprofundava-se na vida de eremita e Romano o ajudava regularmente com alimentos. São Bento ficou ali por 3 anos só em orações e estudos, sem receber visitas. Um dia, porém, um sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estás fazendo o seu jantar enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto, encontrou a gruta em que Bento estava escondido e após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. Depois de 3 anos orando longe do mundo, Bento resolveu sair disposto a criar uma nova forma de viver a religião, que não suprimisse os prazeres da amizade. Tempos depois o jovem Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. Logo sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de aconselhamentos e orações. Tinha cerca de 30 anos, quando foi chamado para dirigir uma colônia onde viviam alguns monges. Bento tentou pôr em prática suas ideias, mas a rígida liderança não estava agradando os monges. Tentativa de assassinato. Por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade, superior, do convento de Vicovaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço. Porém, não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era incondicional como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno, mas, abençoando a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Assim, Bento disse em seguida que Deus perdoe a vocês, meus irmãos. Depois disso, abandonou o convento e voltou para Subíaco, a primeira ordem monástica da história. São Bento fundou em poucos anos 12 mosteiros. Antes de Bento, os monges viviam como eremitas, isolados, sozinhos. São Bento organizou a vida monástica comunitária e os mosteiros começaram a florescer.
Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido e São Paulo estavam entre os educandos de São Bento. A regra de São Bento. A regra de São Bento, Regula Monasteriorum, é um livro escrito por São Bento, com as regras para a vida monástica comunitária. É um livro com 73 capítulos curtos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim nascia a famosa Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. A regra de São Bento foi também adaptada para várias congregações de monges do Ocidente. Milagres de São Bento. No Monte Cassino, Itália, Bento começou a pregar o Evangelho para o povo. Com a pregação e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que fora construído no cume do monte, e com suas ruínas construíram 2 conventos, com as bênçãos de São João Batista e São Martim. Esta foi a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado em 529, com a bênção do Papa Félix. Devoção a São Bento. São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos. Predisse sua morte no mesmo ano da morte de sua irmã Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. Mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges, de pé com as mãos para o céu, morreu. Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outras na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220, e sua festa é comemorada no dia 11 de julho. Imagem de São Bento. Sua imagem é representada com o Livro das Regras, um sino, que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente representando o veneno, um corvo com um pedaço de pão no bico representando o tempo em que ele passou no deserto, e uma vara representando a disciplina. Medalha de São Bento e sua mensagem. A medalha de São Bento foi esculpida primeiramente nas colunas do mosteiro de Monte Cassino. Na frente da medalha lê-se: Ejus in ibitu nostro praesentia muniamur. Sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte. No verso encontra-se as seguintes inscrições: CSPB, Crux Sancti Patri Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento. CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, a cruz sagrada seja minha luz. NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, não seja o dragão o meu guia. VRS, vá de retro Satana, para trás Satanás. NSMV, Num consuade mihi vana, nunca seduzas minha alma. SMQL, Sunk mola quai libas, são coisas mais que brindas. IVB, Ipsi venana bibas, bebas do mesmo veneno. Oração a São Bento. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É do mal que tu me oferece. Beba tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito obrigado por assistir. Por favor, nos ajudem se inscrevendo no canal e comentando o assunto que gostaria que eu colocasse no canal. Deus abençoe você e sua família.